Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Tami Pinheiro e este é mais um vídeo do canal Biografias e Afins. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer um comparativo entre o livro e o filme de Como Eu Era Antes de Você, de Jojo Moyes. Eu fiz ao contrário do que é feito na maioria das vezes. Primeiro eu vi o filme e depois eu li o livro. Mas nada disso interferiu tanto na minha leitura como na hora que eu fui assistir ao filme. E vou logo falando de cara que, não, apesar de eu ser emotiva, não chorei nem um pouco com o filme, mas faz a gente pensar bastante. A história eu acho que todo mundo conhece, mas para quem não conhece eu vou fazer um resumo bem rapidinho, tá certo? O filme e o livro giram em torno de dois personagens principais. O primeiro é o Will, que é um jovem rico, bem-sucedido, mas que um dia sofre um acidente e fica tetraplégico. A outra personagem é a Louisa Clark, que é uma jovem do interior, trabalha há 6 anos em uma cafeteria, é aquela típica menina que não tem ambições para o seu futuro, leva uma vida bem pacata. O caminho desses dois se cruzam quando a Louisa perde seu emprego na cafeteria depois de 6 anos e, na busca por novas vagas de emprego, encontra uma vaga de cuidadora de um deficiente, que é o Will. Mesmo ela não tendo nenhuma experiência como cuidadora, vai fazer uma entrevista com a mãe do Will, a Camila, e consegue um emprego. No começo, a relação entre os dois é bem conturbada, porque o Will, depois que sofreu um acidente, não quer ver nem amigos, trata as pessoas muito mal, é bem ranzinza. E a Lu não, né? A Lu ela é aquela menina bem alegre, divertida, expressiva. Mesmo não tendo grandes perspectivas para o seu próprio futuro, ela é bem divertida. A gente ri muito, tanto lendo o livro como assistindo ao filme. E aí começa a se desenvolver uma relação entre cuidadora e paciente, depois entre amigos e, por fim, uma relação amorosa. E por que é uma história tão interessante, que emocionou tantas pessoas e fez um sucesso tremendo, tanto na parte de literatura como cinematográfica? O grande tema e o grande fator que conquistou tanta gente é porque o Will tinha dado um prazo de 6 meses a seus pais antes de decidir que queria morrer. Porque desde que ele ficou tetraplégico, ele viu que a vida dele ia ser muito difícil e que ele ia depender de muita gente. E antes do acidente ele era uma pessoa muito ativa, gostava muito de fazer esportes radicais. E depois que ele sofreu esse acidente, ele ficou muito traumatizado. E quando o Lu descobre que o Will quer se matar, mais ou menos, ela começa a procurar diversas formas para convencê-lo do contrário. Então ela procura passeios divertidos, tenta convencer ele a viajar. E é isso que é o que faz o livro e o filme ser tão interessante, porque é uma menina que antes não tinha ambição nenhuma, que só estava buscando uma vaga de emprego para ganhar dinheiro e sustentar os pais, mas aí ela começa a se envolver na história do Will, até se apaixonar por ele, inclusive. A principal diferença que eu posso destacar entre o livro e o filme é porque o filme realmente puxa para esse lado mais romântico, da relação amorosa diferente entre o Will, que é um tetraplégico, e a Lu, que é uma pessoa totalmente contrária do Will antes do acidente. Já no livro não, o livro toca em assuntos bem polêmicos. Posso exemplificar isso na relação tanto do Will com seus pais, como também da Lu com os seus pais e sua família. No filme, os pais da Lu são um pouquinho complicados, mas no livro a gente vê que eles são realmente uma grande interferência na vida e do bem-estar da Lu. Por quê? A Lu leva muito dinheiro para casa, ajuda nas contas da família, no sustento da família, mas eles estão sempre botando a Lu para baixo, dizendo que ela é desorganizada, dizendo que ela não tem nenhum futuro para ela, dizendo que ela é feia. Enfim, a baixa autoestima que Lu tem muito se deve aos seus próprios pais. E já no filme eles são bonzinhos, eles dão muito conselho, dão muito abraço. E isso assim, lógico que eles são muito afetuosos, mas no livro eu fiquei um pouquinho com raiva deles do que no filme. Já a relação dos pais de Will com ele foi um contrário para mim. No livro eu fiquei mais com pena deles, porque a mãe dele nunca teve contato muito próximo com o seu filho, o Will. E depois que ele ficou tetraplégico, ela quer ajudar, quer ficar mais próximo, mas o Will não quer. Então é uma relação bem delicada.
Ela faz de tudo para ajudar, apesar do trabalho dela, mas ele meio que se fecha para sua mãe. E o pai de Will é um grande problema. Eu vou falar, mas não acho que seja um spoiler. No filme, o pai de Will, eu acho muito ele ausente. Não que ele nunca esteja perto do filho, tá sim. Todos os dias ele tá lá, vai no anexo onde o Will mora, na sua própria casa, fala muito, conversa muito com o Will. Mas no livro, ele tem um caso com outra mulher. E isso é bem importante porque os pais de Will estavam prestes a se separar, antes de Will sofrer um acidente. Então, eles estão juntos durante a história do livro, mas só por conveniência, para ajudar o Will. Então, fora o relacionamento dos pais com os personagens principais, até a história dos próprios personagens é tratada de forma diferente. A gente não sabe no filme por que a Lu é tão sem perspectivas e ambições. A gente pensa, não, ela é assim, sempre foi assim, não quer sair da cidade dela, não quer conhecer novos mundos, não quer fazer faculdade, porque ela é assim, é o jeito dela. No livro, não. Tem uma passagem do livro, que eu vou contar já pro fim desse vídeo, que fez com que ela se tornasse essa pessoa. E também fala muito da escolha de Will, porque ele quer morrer. E porque ele deu esse prazo para a sua família. Mostra mais no livro as dificuldades de um tetraplégico. A gente às vezes sente pena, e não é concordando ou discordando da eutanásia, mas a gente às vezes pensa, realmente, se ele morrer, ele vai descansar, ele não vai sentir dor como ele sente. Enfim. E outro ponto, para quem não leu o livro e só assistiu o filme, que eu posso destacar o Will tem uma irmã. No livro fala sobre essa irmã, é uma passagem rápida, mas no filme nunca é citada. Eu acho que no filme a autora, a Jojo, que também escreveu o roteiro do filme, não quis tocar nesse assunto, para dar uma carga maior emocional de que, se o Will morrer, seus pais vão ficar sem filho nenhum. Já no livro a gente sabe que ele tem uma irmã, a Georgina, e é uma relação bem complicada que ela tem com seu irmão Will. Agora eu queria destacar a parte dos spoilers, por causa das polêmicas. Então, para quem não assistiu o filme ou não leu o livro, eu não recomendo assistir essa parte do vídeo, tá certo? A primeira polêmica é o final do filme e do livro. É o mesmo final, lógico, mas a maneira que ele foi tratado e que leva até a situação final é que tem uma grande disparidade entre o livro e o filme. Eu tava comentando com minha mãe, eu fui assistir o filme com minha mãe e meu pai, que eu e ela, a gente não se emocionou, porque as histórias do filme são contadas de maneira muito rápidas. O acidente é muito rápido, mostrando a situação do tetraplégico, a situação de por que Lu é daquele jeito é muito rápido, é tudo muito rápido. Então a gente não consegue se envolver na dor do Will e de por que ele decidiu morrer. Então, no filme, muitas pessoas não gostaram do final do filme, porque não foi explicado de forma muito eficiente, sabe? Pra gente se não concordar ou discordar, como eu já disse, mas pelo menos entender o lado dele, a escolha dele. E no livro não, no livro a gente entende. Mesmo se a gente não concorda com a eutanásia, a gente entende o porquê escolheu isso. Eu vi na internet que muita gente estava brigando com a autora, a Jojo, porque dizendo que ela estava incentivando as pessoas que sofreram algum problema ou são deficientes a escolherem morrer. Mas eu acho que não, porque no livro a gente percebe toda a situação complicada e ela quer dizer o seguinte: se o Will escolher morrer ou não, a escolha é dele. A Lu faz de tudo para convencê-lo do contrário, mas no fim ele realmente fala: não, a escolha é minha, você não entende. Ela até chama ele de egoísta, mas eu não acho que seja egoísmo da parte dele. Egoísta da parte das pessoas que não entendem a dor dele. Outra situação, como eu falei, muitas pessoas que assistem só ao filme e não leem o livro pensam que Lu sempre foi daquele jeito, pacata, uma menina de cidade do interior que não quer nada com a vida maior para ela. Mas descobrimos no livro que ela sofreu abuso sexual. Ela queria assim, viajar, conhecer outros lugares, fazer faculdade de moda. É bem engraçado porque ela se veste bem diferente, combinações nada a ver. É bem engraçado quando ela diz no filme que quer fazer faculdade de moda. Todo mundo no cinema riu. Mas ela se tornou a pessoa que ela ficou porque ela sofreu um abuso sexual e ela ficou muito traumatizada. E é bom até a história ter o final, uma reviravolta, por isso, porque mostra que, mesmo ela tendo sofrido uma situação traumática, ela conseguiu dar a volta por cima. Como eu falei, o Will decide
realmente morrer pela eutanásia. E no livro, a gente percebe que a Lu não aceita, mas entende. É uma questão bem diferente de aceitar e entender. Eu acho que isso é uma quebra de paradigma daqueles felizes para sempre. Porque é um romance, a gente pensa que, porque Lu fez de tudo, viajou com o Will, levou ele para conhecer vários lugares, ele ia mudar de ideia, mas não mudou. Então é isso, pessoal. A grande diferença é como é tratada a profundidade do problema de Will, do problema da Lu e de todos os personagens secundários. Lógico que eu sabia que o filme não podia ter 3 horas, 4, 5 horas para contar a história de todos os personagens. Mas eu acho que faltou explicar melhor assuntos tão polêmicos como a eutanásia, como o abuso sexual. O filme é bom, não é porque eu não chorei ou porque não tem a profundidade que o livro tem, que ele é ruim. Hipótese nenhuma. É mais bestinha, é mais sessão da tarde, mas não é uma coisa assim, filme ruim, não assista. Eu recomendo muito, muito mesmo, sabe? Porque além da história de um romance, é uma história de superação, é uma história que aborda assuntos como se você não viver a vida pode ser muito curta pra você. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dê o seu joinha se você curtiu. Se inscreva no canal, que é muito importante. Como eu já disse no vídeo anterior, em agosto a gente tem novidades para vocês. Um beijo e tchau!